Boas-vindas à nossa análise visual de hoje. Sabe aquele momento do calendário acadêmico que costuma dar um frio na barriga e relar uma exaustão danada na comunidade escolar? Pois é, o conselho de classe. Tradicionalmente, a gente encara essa reunião como uma maratona interminável de leitura de planilhas e digitação de notas, né? Mas olha, não precisa ser assim. Nossa ideia aqui é mudar totalmente a forma como a escola enxerga e executa esse evento. Em vez de uma sessão super cansativa e focada só em números, a gente vai montar juntos um checklist de ações impecável para o pré-conselho. Qual é o grande objetivo? Transformar o conselho numa avaliação que seja de fato proativa e qualitativa, focada em melhorar o ensino. E para fazer essa transformação acontecer na prática, a gente tem um roteiro bem direto aqui. O propósito do conselho, ações preliminares docentes, mapeamento de risco acadêmico, inclusão e necessidades específicas, o pré-conselho estudantil e, por fim, as diretrizes finais e deliberações. Vamos mergulhar nisso. Seção 1. O propósito do conselho. Saindo dos números e indo direto para a qualidade. Antes de aplicar qualquer checklist, a gente precisa entender o porquê dessa reunião existir. O conselho exige uma preparação super detalhada justamente para elevar o nível da discussão, e não para descobrir ali na hora quem passou de ano e quem reprovou. Dá uma olhada aqui. De um lado, temos aquele modelo exautivo, puramente focado em notas e sistemas. Do outro lado, o nosso cenário ideal, que é proativo e qualitativo. Aqui os dados já chegam organizados. O tempo presencial da equipe serve para o que realmente importa: avaliar as práticas docentes, discutir as metodologias e focar no que vai melhorar o desenvolvimento de quem estuda. E, pessoal, isso não é só uma ideia pedagógica bacana, tá? É uma exigência normativa. A Resolução 50 de 2017, no seu artigo 14, deixa isso muito claro. O conselho é o espaço máximo de avaliação qualitativa da oferta educacional. Ele analisa, discute, orienta e delibera. Ou seja, por lei, o conselho existe para avaliar a própria metodologia de ensino e não só para medir o desempenho isolado do estudante. Vamos para a seção 2, ações preliminares docentes. É hora de falar de consenso e feedback. Com o propósito claro, a gente entra na fase tática. O sucesso do conselho oficial começa semanas antes, lá na rotina dos professores. O primeiro passo é pura comunicação. Por exemplo, se uma disciplina é dividida entre docentes, chegar a um consenso sobre os conceitos antes da reunião é obrigatório. E tem mais: o feedback coletivo com as turmas sobre os métodos de avaliação já deve ter acontecido. O conselho nunca, jamais deveria ser o lugar onde um colega de trabalho ou um aluno descobre os resultados pela primeira vez. Essa transparência prévia é exatamente o que limpa o terreno para um debate real e aprofundado. Avançando para a seção 3, mapeamento de risco acadêmico. Vamos entender o papel fundamental da equipe pedagógica nisso tudo. Bom, mesmo com toda a transparência do mundo, a gente sabe que os desafios vão aparecer. É aí que a equipe pedagógica entra em cena, especialmente os setores como a seção pedagógica, a CEPAI e a coordenação, a CEPAI. Eles são os grandes responsáveis pela organização dos dados. Dá uma olhada nessa tabela. Em vez de simplesmente jogar uma lista de notas baixas na tela, os relatórios precisam cruzar o status do estudante com as intervenções que já foram feitas, como a recuperação contínua ou paralela. Isso cria um mapa visual incrível. Quem bate o olho nesses dados entende na hora onde o processo travou e quais tentativas de resgate já rolaram. A ideia aqui é que a CEPAE assessore e estimule o colegiado de uma forma bem inteligente. Eles precisam mapear as turmas e identificar os casos de risco acadêmico, confirmando se o direito do aluno à recuperação de estudos foi devidamente ofertado. Esse filtro muda tudo no conselho. O colegiado só vai investir o seu tempo debatendo os casos mais complexos, ou seja, aqueles onde a intervenção prévia não funcionou. No fim das contas, é uma questão de eficiência. Seção 4. Inclusão e necessidades específicas, onde o NAPN entra com tudo. Além do risco acadêmico geral, a gente tem uma frente de trabalho especializada e essencial na preparação: a inclusão. Estudantes com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento exigem uma atenção que precisa estar perfeitamente documentada pelo NAPN. E tudo isso gira em torno de um documento vital: o plano de trabalho do estudante. Conforme o artigo 12 da Resolução 50, é aí que fica detalhado como foi o atendimento pedagógico e como as avaliações foram adaptadas. Isso não é opcional, tá? É o registro legal e metodológico de que a instituição garantiu os direitos de aprendizagem daquele aluno. A coordenadoria do NAPN tem o dever de consolidar esses dados de avaliação e disponibilizar os relatórios de acompanhamento para a leitura do colegiado antes do pré-conselho. Pensa bem, quando a equipe já chega na reunião sabendo o que foi feito no plano de trabalho, o foco muda completamente. O colegiado para de fazer perguntas básicas e começa a debater se as adaptações deram certo de verdade e o que dá para melhorar para o próximo ciclo. Chegamos na seção 5,
o pré-conselho estudantil. Como empoderar a representação discente. Falando em debater a eficácia das metodologias, quem é melhor para trazer essa perspectiva do que os próprios estudantes? A participação deles não é só um direito, é um dever nos colegiados. Mas colocar um representante de turma lá no meio sem preparo é um erro gigantesco. Para essa voz ser construtiva, a gente precisa respeitar um fluxo cronológico. Primeiro, a convocação precisa vir das direções e coordenações de ensino, como a COENS, a DET e a DESP. Depois, orientar esses alunos sobre como coletar os dados dos colegas de uma forma profissional. E o terceiro passo é a maturação desse feedback. Esse pré-conselho serve exatamente para refinar as críticas e os elogios, evitando que a reunião oficial vire um palco de exposições desnecessárias. E a nossa última parada, seção 6, diretrizes finais e deliberações, organizando o núcleo do conselho com todas essas cartas na mesa. Os dados dos professores, os relatórios da equipe pedagógica, os apontamentos do NAPNE e o feedback maduro dos alunos, a direção e a coordenação entram para organizar o núcleo duro do evento. E aqui entram as competências específicas. As diretorias de ensino e a seção pedagógica conduzem o conselho em parceria. Mas não é só mediar a conversa, viu? A gestão precisa definir antecipadamente quais critérios vão guiar as ações analíticas da reunião. E, claro, tem a parte formal indispensável, garantir que a ata oficial do encontro seja rigorosamente lavrada e assinada por todo mundo que está presente. Toda essa preparação que a gente discutiu serve para dar base a um momento mais pesado para o colegiado. Quando chega a hora de decidir o destino acadêmico nos casos limítrofes, a gente esbarra numa pergunta inevitável. Afinal, quais são os verdadeiros critérios que guiam a aprovação ou a retenção de um estudante? Então, o ponto crucial é este, fundamentado no artigo 8º da nossa resolução. O avanço ou a retenção não é uma simples conta matemática. A decisão tem que ser pautada no desenvolvimento integral daquele estudante. A gente precisa levar em conta as condições materiais, o progresso ao longo do tempo e a totalidade das atividades pedagógicas, indo muito além daquela visão estreita de uma única nota final num diário de classe. O que nos deixa com uma reflexão final que, sinceramente, pode mudar o jogo nas instituições educacionais. Pensem comigo. Se a matemática das notas já chega resolvida, se os consensos já foram feitos e os relatórios de risco e de inclusão já foram analisados, quais inovações e transformações incríveis nas metodologias de ensino colegiado vai ser capaz de descobrir durante aquelas horas de conselho de classe? Quando a gente tira a burocracia do caminho, a gente abre espaço para verdadeira inovação na educação. E é com essa provocação poderosa que a gente fecha nossa análise de hoje. Valeu demais por acompanhar e até a próxima.